Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio e a oportunidade de poder ouvir a Sua palavra mais uma vez, através da vida do Teu servo, pastor Carvalho Júnior, a quem admiro e estimo muito, meu Senhor. Por isso, esta noite, usa ele poderosamente, como sempre, Senhor. Que a Tua glória possa descer, que o Senhor possa falar conosco de pertinho, Senhor, e que o Seu nome venha a ser glorificado na face da terra. Usa o Teu servo mais uma vez mais. Esse é o nosso pedido nessa madrugada, em nome de Jesus, e quem crê diga aleluia. A minha saudação é com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos. Evangelho de Yohanan, capítulo 5, começando no versículo 1. Todos os que trouxeram suas Bíblias, Deus abençoe a todos. Amém. Ao pastor, ao Júnior, a essa equipe dessa vigília, Deus abençoe. Estou aí com um trabalho em Laguna, com o pastor Guido, com o Robinho, meu amigo, junto com o Ziel, essa figura aí, nota 10. Sua irmã, o Eliseu, o Eliezer, eu estou sem ar, secando que deixa a gente sem ar, meu Deus, Deus te abençoe, você é uma bênção, Deus abençoe. O Rinaldo é um amigo particular. Nós já tivemos a oportunidade de viajar juntos, chorar junto, a gente riu junto e vencemos juntos. Você é uma bênção para a igreja no Brasil. Você é uma bênção para todos nós. Quem achou o Evangelho de João capítulo 5, diga eu achei. Eu achei. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para participar de uma festa dos judeus. Ora, existia em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste tanque jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água, e o primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Repitam comigo: Jesus, não só os vivos, Jesus, vendo deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Os que podem assentar-se, por favor. Eu prometo aos irmãos que eu não vou cansá-los, mas com a ajuda do Espírito Santo e a boa educação de todos vocês, eu gostaria de mais uma vez analisar os pormenores dessa história, os pormenores do capítulo 5 do Evangelho de João. Algumas observações precisam ser aclaradas esta madrugada, entre as quais que esse texto é um texto exclusivo escrito pelo evangelista João. Ou seja,
O milagre de Jesus na beira do tanque não foi narrado por Mateus, não foi escrito por Marcos e muito menos por Lucas. Então nós temos aqui um texto que é exclusivo do Evangelho de João. Aliás, existe um outro texto que é exclusivo do Evangelho de João, que seria o capítulo 11, quando Jesus chega em Betânia e ressuscita Lázaro. O Evangelho de João, ele é um pouco diferente dos demais evangelhos, pois o mesmo, ele não aparece no bloco dos evangelhos que nós chamamos de evangelho sinótico. O evangelho sinótico, ele é composto por Mateus, Marcos e Lucas, e a palavra sinótico vem do grego, que significa visão conjunta, e foi um homem, um americano chamado JJ, que no ano de 1700 e alguma coisa, quando ele estudava os evangelhos, ele percebeu que Mateus, Marcos e Lucas falavam a mesma coisa em relação a Jesus. Então ele batizou os primeiros evangelhos como o evangelho sinótico. João, ele não faz parte do evangelho sinótico porque ele não está enquadrado-se naquilo que Mateus escreveu, naquilo que Marcos escreveu e naquilo que Lucas escreveu. Por exemplo, quando Mateus escreveu o seu evangelho, ele escreveu para os judeus. É por isso que o capítulo 1 de Mateus, nós temos uma lista que nós chamamos de genealogia, ou seja, fulano gera Beltrano, Beltrano gera fulano e assim sucessivamente. Vale a pena dizer aos irmãos que quando você lê o capítulo 1 de Mateus, você não se alegra, você não sapateia, você não dá glória a Deus, pois na verdade a leitura é muito chata, porque fulano vai gerando fulano e fulano vai gerando Beltrano. Mas como Mateus quer atingir os judeus, e os judeus não leem uma história que não aparece a genealogia, então Mateus, ele vai escrevendo a genealogia de Jesus para provar que Jesus era o Filho de Deus. Ora, quando você estuda o capítulo 1 de Mateus, você fica pensando que Jesus, ele descende de uma árvore genealógica difícil. Por exemplo, Jesus humano, o Jesus humano tinha tudo para dar errado, porque Jesus descende de uma ex-prostituta chamada Raabe. Jesus, ele vem de uma ex-moabita chamada Ruth. Jesus, ele descende de um dos piores reis de Israel, chamado Manassés, aquele mesmo que matou seus filhos aos deuses. Então Jesus tinha tudo para dar errado. Só não deu errado porque Jesus não trouxe no seu DNA os pecados de seus pais ou os pecados de seus avós, porque ninguém vai pagar pelos pecados de ninguém. Tem pessoas pregando, pessoas discutindo o tal da quebra de maldição. Ah, tem que quebrar isso, tem que quebrar aquilo. Mentira para boi dormir, e o boi já está dormindo há muito tempo. A Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Esse negócio de assembleano ir para a quebra de maldição é conversa para boi dormir e gente que não conhece a Bíblia, porque lá na cruz do Calvário, quando Jesus morreu, ele pagou o preço, ele te perdoou, ele te banhou, ele te lavou, ele te banhou, ele te lavou. Eu vou ficar aqui até você dar glória a Deus. Ele te banhou, ele te lavou com o sangue dele. Ah, mas o fulano deu errado porque o pai dele, o avô dele, o tatara, isso é conversa para boi dormir. Meu pai não era crente, bebia todo dia. Meu pai não era crente, fumava todo dia. O meu avô era um dos maiores macumbeiros do Brasil, chamado Velho Jorge, só que minha mãe era crente. Aí o meu avô batia tambor e minha mãe batia joelho. Minha mãe batia joelho no chão, o meu avô batia tambor. Sabe quem venceu? Tambor, joelho. É claro que é o joelho, porque quem está em Cristo, nova criatura é.
Irmão, se tu não melhorar essa glória a Deus, eu vou aí no teu cangote. Tira da tua cabeça esse negócio de fazer campanha, de quebra de maldição, de 7 dias não sei de quê. O poder do sangue de Jesus é suficiente para nos purificar. Aí Mateus, quando escreve, é os judeus. Aí vem Marcos, vai escrever para quem? Para os romanos. É por isso que a leitura do Evangelho de Marcos nós chamamos uma leitura dinâmica. Teologicamente, a leitura de Marcos é uma leitura dinâmica, porque Jesus, ele está aqui, depois sobe, depois desce, ele cura, ele ressuscita, ele salva, ele perdoa, ele multiplica pães, ele multiplica peixes. Você ainda não entendeu, né? Ele expulsa demônios, ele atravessa do outro lado. Não, você não está entendendo, eu vou pregar só para o altar. O Evangelho de Marcos é o Evangelho de ação. Jesus, ele sobe, ele desce, ele multiplica, ele dá vista ao céu, ele cura os leprosos. Mas sabe por que Marcos escreve sobre Jesus em ação? Porque Marcos quer atingir os romanos. E os romanos, eles não leem um livro que não apareça um herói. Alguém pôr na espada, alguém pôr na lança, alguém pôr no escudo. Aí Marcos vai apresentar Jesus diferente dos heróis romanos. Porque os heróis romanos nunca deram visto aos cegos, mas Jesus dava. Os heróis romanos nunca limparam os leprosos, mas Jesus... Não, você não está entendendo. Só para esse lado. Os heróis romanos nunca multiplicaram pães, nunca multiplicaram peixes, ressuscitar os mortos, mas o herói que Marcos vai apresentar, ele dava vista aos cegos, ele curava os leprosos, ele ressuscitava os mortos. Não, você não está entendendo coisa nenhuma ainda. Os heróis romanos nunca venceram o diabo, nunca venceram o inferno e nunca venceram a morte. Mas o herói que Marcos vai apresentar, ele venceu o diabo, ele venceu a morte e ele venceu o inferno. Aí depois do Evangelho de Marcos vem Lucas. Lucas já é mais político. Lucas já é mais, ele é mais elitizado. Também ele tem 2 formações. Ele estudou medicina em Antioquia e era historiador. Então é por isso que o Evangelho de Lucas nós chamamos de pérolas. É o Evangelho das palavras bonitas. Por exemplo, Lucas quer falar para os gregos. E os gregos é aquele povinho meio metidinho, cheio de filosofias, sempre cheio de Sócrates, de Aristóteles, cheio de coisas assim. Aí Lucas vai atingir esse povo, falando que Jesus é muito maior do que Sócrates. Não, você não está entendendo. As 2 palavras principais do Evangelho de Lucas seriam a palavra mistério e a palavra sabedoria. E essas 2 palavras são oriundas da cultura da Grécia. Mas aí entra João. João já é popular. Ele é pescador. Ele é filho de Zebedeu. Ele tem uma empresa de pesca. Ele não é muito bonzinho não. Porque tem gente que diz, o João parece aquele ursinho de pelúcia que a gente quer colocar no colo. Esse João não é não. Sabe como é o sobrenome dele? Filho de trovão. Ele é bravo. Teve um dia que os samaritanos rejeitaram Jesus. Eles disseram, Senhor, é só nós orarmos e o fogo do céu cair para consumir essa raça. Veja que João é amoroso demais. João é tão amoroso. João é tão amoroso que ele combina com o seu irmão Tiago, dizendo, olha mano, tu pede a direita e eu peço a esquerda, e vamos pedir esses 2 lugares lá no céu, Jesus no meio, eu à direita e você à esquerda. Quando Jesus pegou uma criança, aí já era, eles não satisfeitos, ele era assim meio mamãezado, aí ele foi para a mãe, pediu para Salomé e pediu para Jesus. Então ele era bravo. Só que Deus usou esse homem na escrita. Mas ele vai escrever o seu Evangelho mostrando que Jesus é o Filho de Deus. Então, se tu não deres glória a Deus, eu já vou embora. Mateus escreve para os judeus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos, mas João vai escrever para todos aqueles que acreditarem que Jesus é Filho de Deus. Então existem textos, histórias exclusivas, são oriundas daquilo que João viu. Entre elas, o que eu trago essa noite aqui? O capítulo 5 de João. Existem algumas observações, eu vou pregar em cima do hino que você cantou.
Em cima de algumas observações, eu quero deixar uma palavra bíblica essa noite. Primeiro, existem palavras a serem prescrutadas aqui, ou seja, existem palavras nesse texto que precisam ser colocadas para nós. Nós chamamos isso na teologia de palavras-chave. E o Evangelho de João está cheio dessas palavras. Por exemplo, a primeira palavra-chave está no versículo 1, que a Bíblia diz assim, ó: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém. Diga, subiu. Não, assim tu não está subindo coisa nenhuma. Vamos lá, subiu a Jerusalém. A primeira palavra-chave é subir a Jerusalém. Isto significa que quem vai para Jerusalém não desce. Só 3 irmãos entenderam. Quem vai para Jerusalém não desce. Quem vai para Jerusalém sobe. Geograficamente, Jerusalém está construída ou incrustada em cima dos montes. Então, de todo lado, eu estou desafiando, porque, irmãos, cuidado. Existem os teólogos e existem os telólogos. Os telólogos que estudaram um mês na internet querem dizer que tem uma posição do norte que quando você chega a Jerusalém você desce. É por isso que eles estudaram só um mês, e eu chamo-os de telólogos, porque qualquer parte que você vier dos 4 quadrantes que exigem a sua ida a Jerusalém, você nunca desce para Jerusalém, você sobe, porque quem vai para Jerusalém não desce, quem vai para Jerusalém sobe. Pega na mão do teu irmão e aperta a mão dele para ele parar de dormir, aperta a mão dele e diga: Jerusalém não é para baixo, diga: Jerusalém é para cima, é para cima. Eu vou ficar falando cima até você dar o teu maior glória a Deus aqui esta madrugada. Jerusalém é para cima. O capítulo 10 do Evangelho de Marcos, a gente tem a história do Bartimeu. Bart é filho no hebraico e Timeu é o pai. Então ele era chamado pelo filho, nome do pai, filho de Timeu. A Bíblia diz que ele estava na localidade entre 2 cidades. A madrugada dá uma, a mente. Ele estava entre as 2 Jericós, Jericó Nova e a Velha. E ele era só cego, mas ele não era burro e nem surdo. A Bíblia diz que ele ouviu um barulho e gente subindo para Jerusalém, porque era a festa da Páscoa. Pensando nisso, vem uma outra palavra-chave nesse texto. Diz assim: subiu para Jerusalém, repita comigo, para assistir, participar de uma festa. Aí vem uma palavra-chave. Imagine essa vigília sem Jesus. A gente já está cansado com Jesus, imagine sempre. Não diga para mim, eu estou cansado. Eu falei quase 2 horas ali na Laguna hoje. Sabe o que é isso? 2 horas e meia. A gente cansa, mas com Jesus a gente cansa. Agora imagine 100. Não, pastor, eu não canso, irmão. Pisa no chão. Evangelho é pisar no chão. Evangelho não é para gente bobinha, não, irmão. A gente é sábio. A gente cansa mesmo com Jesus, porque o nosso corpo, ele é matéria. Agora imagine esse momento sem Jesus, o louvor sem Jesus, a pregação sem Jesus, a adoração sem Jesus. Então aquela festa seria a festa, porque Jesus estaria participando. Só que Jesus é judeu. Ele é judeu. E o judeu gosta de festa. Diga comigo, os judeus gostam de festa. Eu acho que nós assembleanos temos tudo a ver com o judeu. Porque o judeu gosta de festa e a gente gosta de festa. O judeu gosta de comer e a gente gosta de comer. Não é verdade? Olhando aí o Osiel, a gente já percebe. Todo mundo ali já sabe o que eles gostam de comer, aquela coisa toda, né? Então, preste atenção.
Uma festa, na cultura judaica, é sinônimo de alegria. Se tu puxares o calendário judaico, tu verás muitas festas. Mas existem 3 festas principais. A primeira é a festa da Páscoa. 50 dias depois começa a festa do Pentecoste, chamada de colheita. E depois a festa do tabernáculo. É interessante que Jerusalém nesse período ficava lotado de turistas. E a lei dizia, olhe para mim, não canse, que os judeus que moravam fora de Jerusalém eram obrigados a ir a Jerusalém. Eles iam na festa da Páscoa, 7 dias comemoravam, voltavam. Depois de 50 dias voltavam para a festa do Pentecoste e assim do tabernáculo. Só que muitos moravam fora, na distância assim de 3, 4 dias de viagem, porque lá não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha moto. Eles iam a pé ou em cima dos animais. Só que o judeu ele não pode chegar em Jerusalém calado. Jerusalém, a lei dizia que o judeu ele tinha que chegar cantando. Não entenderam, né? Olha, quantos salmos nós temos na Bíblia? Na tua Bíblia existem 150, diga 150 cânticos hebraicos. Só que dos 150 a gente divide em 3 grupos. O primeiro grupo de salmos que aparece na Bíblia são salmos que aparecem apenas para louvar a Deus. Ou seja, quando os salmistas cantavam, eles não pediram nada. Olha, tu está de parabéns por mim que tu cantou. Aquele primeiro então, é porque alguém acha que eu sou frio. Ele é frio, eu tenho que entender para dar glória. Deu para entender? Se eu não entender, como é que eu vou dar glória? O primeiro bloco de salmos que aparece na Bíblia são salmos que, quando os salmistas pegaram o Psalterium, que é a tradução da palavra salmos no latim, que traduzido para o português é saltério. E o que é o saltério? É um instrumento musical a cordas que os levitas usavam quando entravam na igreja para adorar. Quando esse primeiro bloco de salmos surgiu na tua Bíblia, quando os salmistas cantavam, eles não pediam nada. Aí vai uma crítica, mais uma confusão do Orinal. Deixa pra lá, mais uma, menos uma. Irmão, já estou com 47, não parece? 28, 29, olha, daqui a 2 anos e alguns meses eu faço 50. Aí eu vou pedir meu bonezinho, botar meu bonezinho e vou fazer outra coisa. Porque cansa. É bom demais, mas cansa. Mas eu não estou mais aguentando hinos na igreja. Não estou mais. É que Deus vai abrir mar. É que Deus vai dar chave. Tudo mentira. Deus não vai dar nada. Eu desafio você aí de mostrar na Bíblia isso. Não vem porque eu acho, tu não acha nada. Quem acha é a Bíblia. Se não tiver na Bíblia, conversa. Os hinos são de revanchismo. Deus vai te matar. Deus vai te botar não sei aonde, vai humilhar quem. Ei! Ninguém é bobo não, irmão. Ainda quer colocar o microfone na nossa boca na hora que eles estão cantando. Porque não é verdade. Esse Deus que as pessoas criaram, eu não sei aonde, eu acho que eles acharam na enciclopédia britânica. Porque eles não leem Bíblia. Se eles lessem Bíblia, eles não cantavam assim. Porque o Deus que nós servimos, Ele faz por misericórdia. Mas Ele não precisa fazer para ser. Ele é. Escuta, eu estou animado, hein? Se tu me ajudar, eu vou até mais 10 minutos. Salmo 46, já leram? Vamos lá. Deus é, vamos, Deus é. Repita comigo, Deus é.
fortaleza, socorro bem presente, na hora da angústia, não temeremos. Verso 6, Deus faz. Aí não me ajuda, Deus faz. Cessar a guerra, quebra o ar. Quando eu falei Deus é, ninguém deu glória, mas quando eu disse Deus faz, aí meu céu, fica até de um sapato. Eu não sou pregador, aliás, nunca fui. Eu pedi aquele moreno ali. Cadê o. Eu com uma voz dessa ali. Por que Deus me dá uma voz fina e te dá uma voz grossa dessa, rapaz? Você imagina com uma voz. Eu com a minha voz fina, eu cheguei aonde nem imaginava. E ainda não tem pulmão, né? E tu não tem pulmão ainda? Misericórdia. Ó. É Deus. Só que nós criamos uma filosofia. O Salmo 46 nós temos, vamos colocar assim, os pregadores dizem, não, porque Deus faz, vai quebrar, faz isso. Isso na hora é bonito, irmão, mas não acontece. Como é que tu fica? Porque na verdade hoje nós queremos mensagens só para o nosso, amaciar o nosso ego. Por exemplo, tem gente que se eu começar a apertar, vai pegar a Bíblia e vai embora, porque ele acha que eu sou obrigado a dar chave para ele. Procure o chaveiro da cidade que tu mora amanhã e compre. Tu estás tão afim de receber uma chave. Eu desafio os teólogos a me provarem o contrário. O Deus que é, o Salmo não começa com Deus que faz. O Salmo começa com o verbo. Deus é. Esse é não é artigo indefinido. Esse é no hebraico é um verbo que indica os três tempos de Deus. No passado é, no presente é e no futuro é. Não era porque Deus ontem, não. Quando eu digo que ele era, é sinal que ele, por exemplo, igual Deus é fiel. Eu mostro que um dia ele foi infiel e Deus nunca deixou de ser. Então não é Deus é fiel, Deus fiel para sempre e acabou o papo e a história. Então Deus, ele não precisa te abençoar para ser Deus. Ele não precisa te curar para ser Deus. Ele não precisa fazer nada para ser Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu vou ficar aqui até amanhã. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele curando, ele é Deus. Ele salvando. Mas se ele não fizer nada, ele é Deus. Outra coisa. Quando eu canto para a igreja, não é mais culto, é show. Crente não faz show, crente faz culto. A palavra culto no latim é prostrar-se diante daquele que é maior.